Olá, que alegria ter você por aqui, nesse canal de evangelização. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo e me ajude nesse caminho de evangelização. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, grupo de família, grupo de trabalho, e juntos vamos evangelizar. Hoje, a minha pergunta para você é: você é profeta? Você sabe o que precisa para ser um profeta? Você quer ser um profeta? São perguntas para você responder para você mesmo diante do nosso Deus. Vivemos em um mundo que é uma necessidade de profetas, de homens e mulheres que se levantem para falar aos outros de um Deus que nos ama. Precisamos de homens e mulheres que escutem a voz de Deus e façam o que Deus quer e não o que nós queremos. Será que eu e você estamos preparados para ser profetas? Vamos juntos mergulhar na palavra para entender o que Deus quer de mim e de você como um profeta. Quero hoje partilhar com vocês o livro do profeta Jonas, um livro maravilhoso que tem apenas 4 capítulos, mas importantíssimo para eu e você decidirmos se queremos ou não ser profeta conforme a vontade de Deus. Começo no capítulo 1, no versículo 1, que diz: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amitai, nesses termos: levanta-te, vai a Nínive, grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir do Senhor, desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, para ir com os demais passageiros para Tarsis, longe da face do Senhor. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso, e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava espedaçar-se. Olha, amados, começa a profecia de Jonas, observando que o Senhor chama Jonas pelo nome. Olha, Jonas, filho de Amitai. Amitai era o pai de Jonas. No dicionário hebraico, Amitai significa verdade. Então ali Deus chama Jonas, filho da verdade. Levanta-te e vai a Nínive, porque a iniquidade de Nínive chegou à minha presença. E ali Deus queria de Jonas uma decisão de cumprir a sua ordem. Jonas se levanta e põe-se no caminho para Nínive. Mas no meio do caminho, ele desceu a Jope, viu um navio que estava indo para Tarsis, e então ele embarcou nesse navio para fugir da presença de Deus. Amados, estamos diante de um homem escolhido por Deus para ser profeta, mas que no meio do caminho ele pensou como Jonas e não como profeta.
Ele pensou como seu eu, mas não como Deus queria que ele fosse. E naquele momento Jonas decide mudar a direção do seu caminho. E para nós fica aqui uma observação de grande valia na nossa fé. Nínive significa obediência. Tarsis significa desobediência. E um profeta que não vive na obediência não é profeta. Um profeta que não é obediente à vontade de Deus, às suas autoridades eclesiais, ele não é profeta. É um primeiro detalhe que eu preciso partilhar com você. Ser profeta é ser obediente a Deus. Ser profeta é fazer a vontade de Deus, não a minha, a de Deus. Então, no meio do caminho, Deus manda uma grande tempestade ao mar que ameaça colocar aquele navio aos pedaços. Os marinheiros começam a se assustar e começam a jogar as bagagens ao mar, mas vendo que nada resolvia, eles descem ao porão e lá encontram Jonas dormindo. Se você puder depois ler todo este livro, toda essa história, eu vou adiantar a história para o vídeo não ficar tão longo. E lá eles perguntam quem era Jonas, o que ele estava fazendo ali. E Jonas, ele responde: sou hebreu, adoro o Senhor Deus dos céus, que criou o mar e todos os continentes. Então aqueles homens ficaram possuídos de um grande temor. Estamos diante de um homem de Deus. Então eles falam para Jonas: então começa a orar, começa a pedir, porque o vento só aumentava, o vento não parava. E ali eles veem a necessidade de tomar uma decisão. Pergunta para Jonas: o que devemos fazer? Tem várias famílias aqui, várias pessoas. E Jonas, ele toma uma decisão naquele momento. E disseram-lhe: que te havemos de fazer para que o mar se acalme em torno de nós? Porque o mar tornava-se cada vez mais ameaçador. Tomai-me, disse Jonas, e lançai-me às águas, e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu a causa desta terrível tempestade que vos sobreveio. E aí acontece algo extraordinário. O profeta reconhece a sua falha e ele fala com aqueles homens: me lança no mar, porque o culpado sou eu. E aqueles homens, mesmo sem saber o que fazer, pede a Deus para Deus guardar a vida de Jonas, mas lançam Jonas ao mar. Imediatamente a tempestade acalma. E nesse momento vem uma baleia, um peixe grande, e engole Jonas. E nesse momento Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro da barriga desse peixe. E aí eu falo para você, amados, a mesma forma que Jonas ele foi desobediente, ele foi sábio ao reconhecer os seus erros. E aí está um segundo ponto para o profeta ter êxito no caminho do Senhor. Obediência é o primeiro. Depois, humildade, de reconhecer seus erros. Humildade de saber de que ele errou e reconhecer diante dos homens e de Deus que ele errou. E naquele momento a tempestade passou. O peixe
abocanhou Jonas. E Jonas começa a orar dentro da barriga do peixe. E no final do capítulo 2, no final da oração de Jonas, vai dizer assim: os que servem a ídolos abandonam a fonte das graças. Eu, porém, oferecerei um sacrifício com cântico de louvor e cumprirei o voto que fiz. Do Senhor vem a salvação. Amados, olha que coisa linda. Jonas fala: eu, porém, oferecerei um sacrifício com cântico de louvor e cumprirei o voto que fiz. Cumprirá a promessa que ele fez ao Senhor de ir a Nínive. Do Senhor vem a salvação. No versículo 11, no capítulo 2, vai dizer: então o Senhor ordenou ao peixe, e esse vomitou Jonas na praia. Que maravilha! Um Deus que tem um controle de tudo, até dos peixes. E nesse momento Deus manda aquele peixe vomitar Jonas. E Jonas, ele cai na beira da praia, já próximo a Nínive. A palavra no capítulo 3 vai dizer que a palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas nesses termos: vai a Nínive, a grande cidade, e fazer-lhe conhecer a mensagem que te ordenei. Jonas pôs-se no caminho e foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. Nínive era diante de Deus uma cidade. Eram precisos 3 dias para percorrê-la. Jonas foi pela cidade durante todo um dia, pregando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de saco, desde o maior até o menor. Amados, a palavra nos garante que eram precisos 3 dias. Eram precisos 3 dias para Jonas percorrer Nínive. Mas ele percorreu em um dia, profetizando o que o Senhor havia falado para ele, que dentro de 40 dias Nínive seria destruída. E naquele momento os ninivitas, aquele povo, acolhe a mensagem de Jonas. E imediatamente eles começam a fazer um sacrifício. Eles começam a jejuar e se vestir de sacos, para que o Senhor tenha piedade deles. E aí lá no versículo 10, no capítulo 3, finalizando, vai dizer: diante de uma tal atitude, vendo como renunciava aos seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhe e não o executou. Que maravilha, irmão! A gente vê a promessa de Deus se cumprir. A gente vê o efeito da profecia. Ser profeta é levar a palavra de Deus às pessoas, para que elas mudem de direção, para que elas se encontrem com o Deus verdadeiro e volte para a face do Senhor e reconheça os seus erros. E quando eles fizeram isso, Deus, ele tira aquela sentença de morte de Nínive. E acontece algo extraordinário no capítulo 4. Jonas ficou profundamente indignado com isso e muito irritado. Dirigiu-se ao Senhor esta prece: ah, Senhor, era bem isto que eu dizia quando eu estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me fugindo para Tarsis, porque sabia que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração grande, de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. Agora, Senhor, toma minha alma, porque me é melhor a morte que a vida. E o Senhor respondeu-lhe: julgas que tem razão para te afligires assim? Então saiu Jonas da cidade e fixou-se no oriente da mesma cidade. Fez uma cabana para si e lá permaneceu à sombra, esperando para ver o que acontecia à cidade. Aqui está, amado, o ponto-chave dessa reflexão.
O porquê que Jonas, ele fugiu para Tarsis. O porquê Jonas não quis ir para Nínive. Porque Jonas, no seu coração humano, ele tinha um ressentimento, ele tinha uma mágoa, ele não gostava daquele povo. Porque há tempos atrás, 50 anos mais ou menos, antes de Jonas se tornar profeta, os ninivitas invadiram a Israel, invadiram aonde Jonas morava e mataram aquele povo, destruiu aquele povo. E muitas pessoas de Jonas, amigos, familiares de Jonas, foram mortos, foram dissipados com uma grande violência. E Jonas tinha isso no seu coração. Quando Deus mandou ele ir a Nínive para profetizar aquele povo, Deus estava ali tentando Jonas na sua carne, mostrando para Jonas, e mostra para mim e para você hoje, que ser profeta é tirar de dentro do nosso coração a mágoa, o ressentimento, a raiva, o ódio, e deixar Deus brotar em nós, deixar que a nossa boca fale de Deus, que a nossa boca seja usada por Deus, sem ressentimento, sem mágoa, sem ódio. Isso é ser profeta, é ser obediente à voz de Deus, é reconhecer-se pecador, é reconhecer os seus erros, é orar, mesmo dentro de uma barriga de um peixe, é voltar para o seu Deus e reconhecer, e dizer para Ele, como no capítulo 2, eu porém oferecerei um sacrifício com canto de louvor. Esse sacrifício, amados, Jonas estava dizendo para o Senhor, eu vou me sacrificar, eu vou sacrificar o meu eu, o que eu penso, o que eu quero para Nínive é a morte, é a destruição, mas eu vou fazer um sacrifício de louvor, eu vou oferecer esse sacrifício ao Senhor. E naquele momento o Senhor fez aquele peixe vomitá-lo, e ele foi profetizar, e a sua profecia surtiu efeito. Aquele povo se reconheceu pecador diante de Deus, e Deus viu o arrependimento daquele povo, um arrependimento sincero, e ali Deus tirou a sentença de morte de Nínive. Mas Jonas, no seu coração humano, ele fala para o Senhor no versículo 4, era por isso, Senhor, eu bem sabia, quando eu estava ainda na minha terra, eu ainda dizia, é por isso que eu tentei esquivar-me para Tarsis, porque eu sabia que sois um Deus clemente, misericordioso, de coração grande. Ele vai ali, exaltando o nosso Deus e dizendo, é por isso que eu não queria, porque eu sabia que o Senhor iria se compadecer em Nínive. Mas agora, eu vou me retirar, que eu prefiro a morte. Nesse momento, Jonas se reconhece pecador. Jonas é ele mesmo. Ele não tenta ser outro diante de Deus. E isso é válido demais. Quando eu sou eu diante de Deus. Quando eu não tento ser o outro. Eu preciso ser assim com as pessoas também. Ser eu. Se tiver de chorar, eu vou chorar. Se tiver de sorrir, eu vou sorrir. Se tiver de gritar, eu vou gritar. Se tiver de falar baixo, eu vou falar baixo. Ser eu. E ali Jonas, ele se reconhece diante de Deus. Deus pergunta se ele se julga capaz de se afligir por isso. Jonas se retira. A palavra vai terminar dizendo que o Senhor colocou uma grande mamona próximo de Jonas. E quando ele acordou, ele deu de cara aquela mamona, dando uma sombra bonita para ele. Ele ficou muito feliz. Mas no outro dia, Deus fez brotar vermes naquela mamona, naquela mamoeira. E os vermes começaram a comer. E veio um vento muito forte e tombou aquela mamona. E naquele momento Jonas, ele de novo, ele se entristece com Deus. Ele fala,
O Senhor disse a Jonas: julgas que fazes bem em te irritares por causa de uma planta? Jonas respondeu: sim, tenho razão de me irar até a morte. Tiveste compaixão de um arbusto, replicou-lhe o Senhor, pelo qual nada fizestes, que nada fizeste crescer, que nasceu de uma noite morreu. E então não hei de ter compaixão da grande cidade Nínive, onde mais de 120 mil seres humanos, que não sabem discernir entre a sua direita e a sua esquerda, uma inumerável multidão de animais? Olha, o Senhor termina essa palavra dizendo para Jonas: você se compadeceu de uma árvore, de um arbusto, que nasceu de uma noite e morreu de uma outra noite. Você não fez nada para que ela nascesse e ela morresse. E eu, Senhor, não posso ter compaixão de Nínive? Eu, o Senhor, não posso ser Deus? É você que vai dizer o que eu tenho que fazer? É isso mesmo, Jonas? É isso mesmo, Marco Antônio? É isso mesmo, meu amado, minha amada irmã que me acompanha nesta hora, que vê esse vídeo? É isso mesmo? É eu e você que vamos dizer o que o Senhor tem que fazer? Uma pergunta que fica hoje, para mim e para você, o próprio Senhor nos faz: eu posso ser Deus? Eu posso fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer? Aquilo que eu tenho certeza que eu tenho que fazer? Ou você vai ficar dizendo para mim o que eu tenho, que eu não tenho que fazer? Eu posso contar com você como profeta para anunciar aquilo que eu quero, como eu quero e do jeito que eu quero, na obediência, na humildade, na oração. Eu posso contar com você para ser profeta? Eu posso ser Deus e você pode ser profeta? Ou você vai continuar querendo se colocar no meu lugar de Deus e fazer o que só eu posso fazer? Hein, Marco Antônio? Hein, meu amado? Hein, minha amada? A pergunta que Deus quer fazer para mim e para você: eu posso ser Deus ou não? Eu posso fazer ou não? Pensemos nisso, amados e amadas irmãs. Muitas vezes estamos escolhendo para quem nós vamos orar. Muitas vezes nós estamos escolhendo para quem nós vamos pedir um milagre. Profeta não escolhe milagre para ninguém, porque profeta não faz milagre. Profeta é obediente. Profeta é humilde. Profeta é adorador. Ora, até dentro da barriga da baleia ele ora. E profeta é corajoso e perseverante. Mesmo que te doa, vá falar o que o Senhor mandou, do jeito que o Senhor mandou e como o Senhor mandou. Assim Jonas fez, e a promessa se cumpriu. E Nínive, a grande cidade que tinha magoado o coração do nosso Deus com a sua iniquidade, alcançou misericórdia, porque se reconheceu pecadora diante de Deus. Que eu e você tenhamos a coragem de deixar Deus ser Deus, e que sejamos somente profetas para fazer o que Deus quer, como Deus quer e onde Deus quer. Que Deus esteja ao nosso lado para nos guardar, dentro de nós nos conservar, à nossa frente nos conduzir e atrás de nós nos proteger. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa mensagem e deixa Deus ser Deus.